Você pode falar sobre Haroldo Barradas? O Haroldo, ele praticamente ele não era do grupo da gente, porque ele estudava fora. A gente morava em Teresina, todo mundo, e ele via de vez em quando. Eu o conhecia do Diocesano, ele morava perto do Diocesano, tem um certo parentesco com a minha família, então eu conhecia Haroldo. E ele surpreendeu a gente muito, porque ele tinha as mesmas preocupações que a gente. Então é como se fosse o irmão de conhecimento daquele grupo que se reunia. Então ele passa a participar disso, embora não mora em Teresina, todas as férias dele ele estava com a gente. Todas as férias dele participou com a gente. Então Haroldo era uma figura muito ligada a cineclube, ele era físico de profissão. E era uma figura muito interessante, tudo dele era muito metódico, muito, muito físico, né? Ele tinha trabalhos, ele fez um trabalho um tempo, eu conheci uma vez que ele morou em Maceió, ele fez um trabalho das lagoas de Maceió, que era medir a salinidade das lagoas com um objeto que ele inventou, que era buscar água lá embaixo e tal. Então ele era muito metódico nessa questão. Eu me lembro para você conhecer o Haroldo, era conhecer o raciocínio de Haroldo. Então o raciocínio de Haroldo era o seguinte, ele era literal, né? Muito físico, muito, vamos dizer assim, de observação do que acontecia na natureza. Uma vez nós estávamos discutindo na casa dele em Maceió, e eu estava visitando ele, estava hospedado na casa dele e tinha um pé de caju lindo, né? E o caju caía no chão, já maduro, né? E eu comentei, falei assim, pô, pena que o caju a gente não colhe antes dele cair, já cai, estraga o caju, né, se destrói no chão, na queda. E o Haroldo, com o raciocínio literal dele perfeito e exato, ele é um sujeito exato, ele disse, mas aquilo não foi feito para você comer. Aquilo é uma bolsa d'água que cai com a castanha para fertilizá-la para nascer outro cajueiro. Essa é a função da fruta que você come. Pois ela não é para isso. Aliás, a fruta é a castanha. Aquilo é uma bolsa d'água apenas para que aquela castanha renasça. É para isso que ela serve. Então, esse é o raciocínio de Haroldo. Então, quando a gente conta para ele que perdemos o filme Coração Materno e viu aquela cena, ele se interessa em fazer, refilmar esse filme, recuperar esse filme. E a gente não acreditava muito que ele fosse capaz de fazer isso, porque o filme era muito nosso, muito. Mas ele consegue fazer brilhantemente. Eu acabei de ver com você aqui agora. Acho o filme dele muito melhor do que o que a gente fez da primeira vez. Acho que é fantástico, é perfeito, é exato como ele era. E assim, para mim é coisa de gênio mesmo. Eu acho um dos melhores filmes nossos, é o filme do Haroldo, que eu não tinha esse reconhecimento tão grande que eu acabo de ver aqui. Quando eu consegui, porque quando a outra vez que eu vi, eu não separei bem o que que era filme novo e filme antigo. Agora eu fiz essa separação e deu para ver e sentir como ele percebeu o filme que a gente fez, que é aquele filme que eu estou vendo com o Arnaldo, tentando salvar as partes que não estão arranhadas, porque ele não dava para passar porque ele estava todo arranhado. Então nós tivemos que cortar em vários pedaços, que é aqueles pedaços que salvam e tal, né. E esse pedaço daquele que é o que eu escrevo, o Marx, está lá no Miss Dora, né, está lá no outro filme, que outro pedacinho que sobra e que eu vou e desenho, pego esse pedaço só e levo para ele. Esse filme eu fiz com o Duvalier, a primeira versão, eh, também muito, assim, exato, porque a gente não queria perder, era um rolo de filme, 3 minutos, é o tamanho da música que o Caetano fazia gravando o Vicente Celestino, que era um cantor gaúcho que tinha esses dramas grandes que os circos usavam, eu já tinha visto esse drama da da do Coração Materno num circo, na cidade do interior, já tinha visto isso, e a gente quis fazer até porque a gravação do Caetano é muito exata também, muito bonita, em termos de separar e dizer o que é que o Campônio recebe aquele pedido da amada, que quer o coração da mãe da amada, do amado, e ele vai tirar esse coração e trazer. A gente cronometra isso violentamente para não perder um fotograma, porque era só tínhamos aquele rolo. E a gente vê esse filme uma vez apenas, vamos tomar uma cerveja, comemorar, deixamos o rolo no chão, do lado
do projetor, e um cachorrinho, era um bichinho muito pequeno, ele veio e mastigou a caixa de plástico, ele mastigou. Haroldo frequentava o cineclube? Conhecia esse cineclube, que a gente não conhecia, ele conhecia. Frequentou, ele frequentava o cineclube até antes dele ir morar fora. Quando ele volta, ele leva a gente para ver algumas coisas de cineclube lá perto da casa dele, que era perto ele morava logo ao lado do Diocesano. Ele morava exatamente naquela pista que tem por cima da rua, do outro lado, que ainda não tinha aquilo, ele morava ali, né. E ali ele frequentava esse cineclube, e aí essa coisa do cinema pra gente foi muito importante, que naquele dia eu estava me perguntando antes da nossa gravação, e eu não estava muito lembrado dessa coisa, mas o cinema fez muito parte da nossa vida. Claro, tem muita coisa ruim, muitos filmes ruins. Eu estava me lembrando aqui de algumas questões que foi marco para ver na minha vida, foi muito marco. São uns filmes de 53 que chegaram lá pela década de 60, final de 60, que era o Matar ou Morrer do Gary Cooper, com Gary Cooper, com acho que é George Steve. É um filmaço, que é um primeiro filme western que marca o tempo de cinema ao mesmo tempo de você assistir, ao mesmo tempo que está passando na tela. É um negócio muito interessante isso. Então, são 2 horas que o cara tem para. Ele recebe uma ameaça e não consegue ir embora da cidade, e aquelas 2 horas são as 2 horas que a gente vê o filme, as 2 horas que passa no cinema. Isso, para mim, foi muito impressionante. O outro foi o Shane, que é um filme também de 50 e pouco, 60 e pouco, que é um cowboy também com uma pegada né, de introjeção, de psicológica e tal, que eu achei também muito interessante. 2001 do Kubrick para mim foi virada de cabeça. Quando eu vi 2001, fiquei abobalhado com aquele filme. Até hoje eu assisto ele vez por outra e acho assim uma coisa fantástica. E o Pick Park, eu tinha falado com você, o Pick Park, eu vi alguns filmes dele. Eu lembro do Meu ódio será a tua herança, eu lembro muito desse filme, que era um filme de sangue, muita coisa assim, que eu acho que tem alguma influência da gente aí. Vocês assistiam mais filmes de gênero do que filmes do cinema novo? Sim, mas vimos também o cinema novo, né, também a gente viu alguma coisa de cinema novo passando, mas não era assim, não era a praia da gente, achava fantástica as coisas e tal, mas quando o Torquato chega meio diluindo aquela quando tem uma ele já tinha uma relação ruim com o cinema novo, e a gente embarca naquela dele, dessa coisa do cinema marginal, que é o que ele estava interessado em fazer, até porque ele já tinha feito o Nosferatu aqui. E a gente mais ou menos embarca naquilo sabendo. Mas a gente, como eu te disse, quando ele veio pela segunda vez, que ele não tinha feito cinema no Piauí, ele foi fazer cinema entre a primeira vez que ele esteve lá em 71 e 72 aqui no Rio. Quando ele volta em 72, eu e Galvão e Pereira tínhamos preparado roteiros para fazer um filme com ele, mas ele nem sabia dessa história. E a gente foi lá e fizemos os roteiros. O meu foi elegível, não porque era bom, mas porque ficou fácil de fazer de roteirizar para cinema, e aí nós cronometramos ele todo e tal, o Galvão entrou com a direção, e a gente fez o filme. Eu me lembro que tinha umas coisas muito interessantes, que era aquela coisa das letras que apareciam no cinema, letra por cima do filme. Nós não tínhamos nenhuma tecnologia para isso. O que é que nós fizemos? Nós filmamos um vidro com as letras no vidro, que dava passagem para o outro lado, para a cena que estava rolando, para dizer que aquela letra aparecia na tela como se fosse uma tecnologia. Arnaldo é um gênio. Nesse primeiro filme que a gente faz com o Torquato, ele consegue, isso eu vi, ele consegue tirar uma costela, fazer o Torquato tirar uma costela de dentro de um roupão, jogar no rio, fazer uma ondazinha, e ele conseguir tirar a Claudete dentro da água com a câmera, que parecia ter várias pessoas mexendo naquela cena e só tinha ele. Como por enquanto tem outra cena dele que eu acho assim perfeita, que é aquela cena que a estátua menstrua. Você lembra dessa estátua, da estátua que sai o sangue da vagina da estátua, e aquele sangue ele filma
para, vai e não tinha tripé, não tinha nada. Ele vai com 2 pés, coloca no mesmo lugar e quando te dá aí acaba de dar um zoom. Você vê o enquadra como ele tinha um enquadramento na cabeça que pouca gente tinha. Então, para mim, ele era mágico dessas coisas de cinema. E eram as primeiras vezes que ele estava fazendo. Ele não era o cara, era um fotógrafo. Ele sabia fotografar muito bem e tal. Mas cinema era a primeira vez que ele estava pegando uma câmera. E fazia essas loucuras muito interessantes. Como era desse filme, Coração Materno? Como era o início desse filme? Então, Haroldo falou com você, Chico e Arnaldo, tipo, o que ele falou? O que você lembra? Tipo, como ele iniciou esse projeto de fazer o filme? Olha, nós estávamos muito arrasados com o filme que tinha sido perdido. Porque não dava para passar Mas inteiro. mesmo no início, porque você participou no primeiro também. Sim, no primeiro foi eu e do Valido que fizeram, é nosso. É meu e do Valido. Ah, então o primeiro filme Primeiro foi filme, você dirigindo. dirigido com o do Valido. Nós dois juntos dirigimos o filme, fizemos um arranjo entre nós. Os cenários, tudo fazendo, e nós dois que participamos disso. Que era um filme com o Baiano e com a França, e com aquela moça que é a mãezinha, que eu não me lembro, mas aquele cara que mora em Brasília sabe quem é. Se eu te disse do telefone dele, ele vai saber quem dizer quem era. E nesse filme, esse cidadão acompanhou ele todo também, né? E foi um filme que ele também viu. E só foi feito, só vimos uma vez, porque quando ele foi perdido, ele foi arrasado. A caixinha era assim, de plástico, que está o rolinho ali dentro. O cãozinho morde aqui. Então, os filmes ficaram assim. Pedacinho, alguns pedaços escapados da mordida lá por dentro do filme. Então, assim, você vê que aqui, no começo do filme, não tem nada. Só tem aí já na morte da mãezinha pro fim, e dele correndo, já depois que tira o coração e sai correndo. Então, antes, tá tudo machucado. Pedacinho pequeno que não tinha como salvar. Quando pegamos esses pedaços grandes que salvamos, o Haroldo viu e achou que podia refazer esse filme. A gente contou para ele como é que era a ideia do filme e tal. Mas ele já, como ele era um cara diferenciado, exato, como eu disse, ele já queria fazer um filme diluindo o outro filme. Ele não queria fazer um filme imitando. É tanto que o pedido do, 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 do Camponho, que ela pede para o Camponho em termos de trazer o coração, é completamente diferente do nosso. O nosso, a mulher se ajoelha, então não tem essa cena, não existe. Que aí ele quer se ajoelha e pede esse coração, porque a gente seguiu exatamente a música, como disse o Camponho, a sua amada, para lá, eu vou fazer isso, tá, tá, tá. Então nós seguimos a música literalmente, então, da coisa. Então, esse era o primeiro filme. Esse segundo eu achei muito interessante porque ele dilui o primeiro filme. Ele incorpora algumas cenas que foram salvas do primeiro filme, mas ele dilui e faz um segundo filme em cima desse. Agora eu vendo, fiquei assim, apaixonado, achando assim, um dos melhores filmes que ele já fez em termos de cinema. Dessa época, O Coração Materno me parece um filme muito bonito. Coração Materno é um filme dentro de um filme. Você sabe de onde ele tirou essa ideia? Não posso te dizer de onde é que ele pegou. Pode ser até aquele tempo. Haroldo via muito filme, pode ser que ele tenha visto filme dentro de filme e quis fazer essa coisa de filme dentro de filme. Pode ser, é uma hipótese, mas não posso garantir para você que ele pensou isso. Eu sei que aquelas filmes que a gente sai do jornal, fica andando para aquele parque e tal, nós estamos conversando sobre fazer o filme. Eu, Arnaldo Pereira e ele. Como fazer esse filme, como recuperar esse filme, como fazer. E o Haroldo tinha toda a ideia meia, entendo que assim, ele vai conduzir aquilo. Ele sabia que ele ia conduzir porque a ideia dele era diluir esse filme, fazer outro filme diferente daquele filme que foi feito. Ele não queria repetir o filme. Até eu achei que ele ia repetir o filme que ele tinha fazer, fiquei toda alegria e tal. Mas não, depois eu saquei que ele queria diluir o filme, que ele queria fazer um filme diferente do primeiro. E conseguiu brilhantemente. As cenas que mostram vocês como o Viola e o filme são muito simbólicas. Elas representam algo em especial para você? É, eu me lembro que a gente eu tinha lido o cineasta russo Eisenstein, um livrinho dele caiu nas minhas mãos. E eu me lembro que o Eisenstein dizia que a montagem era o filme, não era o que você filmou, era a montagem que era o filme. Então, aquilo me fez valorizar muito a mão viola, a montar um filme. Por exemplo, o Missidora, a ideia que eu tinha nele era montar ele várias vezes.
Eu não queria, aquela era uma montagem, mas eu queria fazer várias montagens dele. Se fosse possível, se eu tivesse grana na época para fazer, eu tinha feito várias Miss Dora. O mesmo filme montado de várias formas diferentes. Do começo para o fim, do meio para o final, essas coisas eu queria remontar, porque essa coisa ficou muito na minha cabeça, de que a montagem do filme era o filme. Então isso para mim era muito valorizado, e o Arnaldo gostava disso também, né? Em termos de você pegar uma moviola e mexer com o filme. E saber mexer, saber cortar ele, saber colocar em onde é que emendava tal. Porque vamos dizer assim, o Terror da Vermelha, ele é feito todo em rolos e rolos, coisa que se passou na cabeça do Torquato. Ele escreve o filme, ele faz primeiro um roteiro do filme escrito por ele, mas é um rolo emendado no outro. Ele não tem cenas ali que ele vai tirando, entendeu? Missidora era um solinho que a gente ia picotando ele todo. E eu queria picotar ele mais. Eu queria desemendar ele e emendar de novo. Porque essa coisa da história do, 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 do cineasta, que o importante era a montagem do cinema e não a filmagem, ficou muito na minha cabeça. Quando da mãe. E naquela cena tem muita dessa alegria de poder fazer outro filme com o filme que está ali, com o filme que a gente fez, e fazer outro filme daquele filme. Quer dizer, isso tudo passava por essa coisa da montagem, que era a coisa mais importante do cinema. Então a gente não estava brincando de fazer filme diletan, de diletantismo, né, do Super 8. Não, a gente estava em cinema, cinema, cinema. Eu tinha uma, uma vontade de que aquilo tivesse uma banda sonora, para que eu pudesse gravar o som também, que a gente não tinha som naquilo. Mas a gente foi fazendo, foi fazendo. E eu lembro que eu pensava, pode ser que no futuro chegue uma banda sonora, a gente coloque aí e tal. Explica. Você acha que essa cena representa algo maior em relação a cineastas piauienses fazendo cinema? Veja bem, eu não sei se eu vou poder te responder isso como você está me perguntando de uma forma muito, muito, sem dar salto no pensamento. Não sei, porque é o seguinte, a gente tinha interesse por tudo. O cinema já te disse como é que a gente estava vendo o filme, como é que eu estava vendo o filme, como é que estava colocando. Música e literatura, o, o Noronha nos deu reggae e compasso. Muito antes de Torquato estar lá no Piauí. O Noronha era um cara que conhecia o Torquato, estudou com ele. O Torquato estava para lá, ele estava lá. E a gente já era amigo do Noronha nessa época. A gente ia para casa do Noronha, ele tinha um consultório na casa dele, ele ia para o consultório e ficava na casa, ele tomava conta da casa. Ia escutar música e ler, e conversar e ver, e a gente tinha uma fartura dessas coisas dentro da casa do Noronha que a gente não tinha em outro lugar. Era a nossa biblioteca pública, nossa discoteca pública era na casa do Noronha. É ele que deu essa regra e compasso para a gente. Então, a gente tinha todos os interesses. Jornais, a gente já fazia. Então, tinha vários interesses. O cinema é quando a gente lê, porque assim, esse negócio de ler jornal é uma coisa engraçada. Eu me lembro que muito antes da gente ser um grupo, ainda eu trabalhei muito numa lojinha que meu pai tinha, eu dava um jeito de roubar uns centavos do meu pai para comprar jornal que chegava no Rio de Janeiro. E não chegava todo dia, porque não tinha voo todo dia. Então chegava uns 3 por semana e eu ia comprar. Me lembro que eu comprei muito Correio da Manhã, que foi um jornal esgotado que não tem mais. Depois eu passei a comprar o Jornal do Brasil. Depois eu passei a comprar essas coisas que foram saindo. O Pasquim, quando saiu, tinha todo, tinha a coleção dele toda, do primeiro número até eles acabarem. Então, assim, essa coisa de jornal, eu lia muito, essa coisa de leitura. Tinha outra coisa que, assim, eu tinha um avô protestante. Então, outra coisa que eu me lembro que eu me coloquei para ler, porque eu gostava de ler. Então, minha casa tinha poucos livros. Meu avô tinha uma Bíblia, eu li muita Bíblia, eu li bastante. Eu li quase ela completamente lá. E assim, eu me lembro que com menos de 15 anos eu já era ateu convicto. Porque a maior forma de ser ateu é ler a Bíblia. Só ler, você vai ficar ateu tranquilo. Nenhum, nenhum problema de você não ficar. Você não fica se você não leu. Aí te ensinaram do outro jeito. Outra coisa, meu pai comprou para enfeitar uma estante uma enciclopédia, que era assim, a intenção dele era que tivesse as lombadas para fora, porque era para o enfeite.
E eu me lembro que era 3 livrão de uma enciclopédia, tinha uma que era geografia, tinha outra que era história, e tinha outra que eu não lembro se era o que era, eu não me lembro o que que era. Mas assim, eu li essa enciclopédia com um verbete. Cada um verbete aqui, outra amanhã, outro depois. Tá? Eu tenho adquirido uma cultura superficial sobre tudo, entendeu? Sobre essa base. Não tinha nenhuma informação profunda de nada, mas sabia de muitas coisas. Então, o cinema foi o seguinte: a gente já estava lendo essas colunas que o Torquato escrevia aqui, na última hora, que foi o último jornal que ele escreveu aqui, e ele está dizendo: o futuro do cinema é o Super 8, Super 8 você pode fazer o que quiser, você mexe no Super 8, não fica preso às cores do 16 milímetros, que fica por dentro aqui você mexe, faz, a câmera sai com ela na mão, em cima do que você quiser, e mexe, remexe, e monta, e desmonta. A gente sabia dessa informação. É tanto que quando ele chega lá, a gente propõe que ele seja um ator, porque a gente sabia que ele tinha sido um ator, a gente não sabia nem que ele ia fazer filme. E ele faz o filme nessa mesma época, depois da gente. A gente faz filme primeiro do que ele. Esse primeiro filme foi nós que fizemos, depois é que veio o Terror da Vermelha. O Adão e Eva é antes do Terror da Vermelha, foi nós que fizemos ele fazer o filme com a gente, que ele topou, assim. E hoje, como é que ele tinha coragem de propor para o cara uma loucura dessa? Mas ele muito bem atendeu e ficamos nessa coisa. Então, a gente tinha essa coisa da cultura, a gente sabia o que estava fazendo. Como eu te disse outro dia, e essa coisa para mim é muito sagrada, assim, a gente não era bobo, a gente sabia o que estava fazendo. A gente sabia que estava fazendo uma coisa importante. Eu não tenho a menor dúvida que a gente sabia disso. A gente não sabia é que ela ia ressoar. A minha impressão pessoal é que ela não conseguiria sobreviver à morte dela pela cultura geral, porque nós trabalhávamos com uma coisa que a gente chamava de contracultura, não era cultura, era contra, era questionar a cultura. Né? O Grama foi um jornal que tem uma coluna lá que parece coisa fascista, porque assim, não leia fulano, porque tá. Então a gente impunha essas coisas. Essa literatura tinha um livro que não é tão ruim, e a gente fazia os trocadilhos infame, era o Tombador. Não leia o Tombador, é um tombo na literatura piauiense. A gente fazia uns trocadilhos infame com isso. A Academia Piauiense de Letras, a gente sacaneava todos os acadêmicos, e sem nem conhecer muito bem a literatura dele, a gente fazia isso. Hoje eu tenho arrependimento dessa loucura, mas também naquele arrobo juvenil que a gente estava achando que estava forçando a barra de estar rompendo com a tradição cultural daquela cidade. Esse era o interesse que a gente tinha, né? A gente queria ganhar o mundo. Eu não queria ficar lá, eu não queria ficar na cidade. Assim, mas assim, eu acho que ela era muito provinciana para o que ele estava fazendo. As imagens dos filmes às vezes são violentas, até gráficas. Vocês tinham a intenção de chocar? Olha, um chocar, não sei se tinha a dimensão que você está dando, não. Para mim era menor. Não era tão intensa o chocar. Era fazer uma coisa bem diferente do que se fazia. Era fazer uma coisa diferente mesmo. E tinha assim, é claro que a gente tinha umas pegadas do Zé do Caixão. Né? Claro que tinha. Né? Que tinha intenção. Essa coisa eu te falei, que umas coisas que eu era tanto de coisa de cinema que eu tinha uma coleção, um dos maiores traumas da minha infância. Eu tinha uma coleção de umas revistas que eu acho que a editora era Ebal, mas não tenho certeza. Eram umas revistas piratas que tinham só no Brasil, não tem nada a ver com vocês lá do primeiro mundo. Esses caras pegavam uma câmera, daquelas bem vagabundas que tinha, ia para dentro de um cinema e fotografava alguns fotogramas que o filme estava passando. E fazia uma revista com a história como se fosse uma fotonovela, com balão e tal, tal. Então, eu me lembro que Matar ou Morrer eu tinha. Álamo eu tinha. A história do David Crockett, eu tinha toda ela lá, das pastilhas. Os filmes de terror antigo do Christopher Lee, isso tudo eu tinha, essas revistas. E tanto quando foi de se mudar, eu tinha uma caixa imensa, tamanho de um pedaço desse aqui,
quadrado desse, grande de livro, e meu pai disse que não levava porque era muito pesado, ia encarecer o frete e tal. Eu me lembro que eu troquei por um time de botão chorando, porque eu deixei. E essa revista tinha um valor hoje extraordinário, né? Porque isso nem tem mais. E era uma revista fantástica. Tinha Foto Oeste, que eram os filmes os western. Tinha Foto Aventura, que eram os filmes capa-espada e tal, da época. Então, eu tinha um filme de terror, tinha um filme de Tarzan, eu tinha tudo isso, eu tinha, né? Então, essa informação estava lá. Ela estava jogada lá na minha cabeça, desde menino, que eu tinha visto essas loucuras, tudo correndo. E uma das coisas mais horríveis para mim era a Bíblia, né? A cena que meu avô contava que me deu um trauma grande era a história do Abraão levar o filho para matar e Deus mandar o anjo para segurar a mão deles. Para mim não tinha nada mais cruel do que aquilo. A história do coração materno, ela tinha um valor, ao meu ver, a minha sentimental, porque eu vi aquela peça num circo de interior do Maranhão. Eu vi a peça. O coração grande e tal, foi guardado na geladeira da minha mãe, para não ficar podre até de noite quando ia ter. O circo fazia umas números de enquetes e tal, bichos e palhaços e trapezistas, depois tinha um drama, e esse drama do Coração Materno era uma música que fazia. Porque Coração Materno era uma música, devia ser uma peça, eu não me lembro, não sei. Mas é uma história gaúcha do Vicente Celestino, que fez uma música, que é uma música absurda, que é um campônio, um cara, um camponês, que é apaixonado por uma mulher, e a mulher diz, só se você me der o coração da sua mãe, que eu acho que ela deve ter dito isso até, uma coisa figurada, você substitui o coração da sua mãe pelo meu coração, pelo menos uma coisa assim. E o cara vai lá, era um camponho rude, e mata a mãe, traz o coração e causa um alvoroço todo da coisa. E essa coisa está na minha cabeça, essa peça, essa coisa do Vicente Celestino. Quando o Caetano Veloso grava essa música, isso tudo sintoniza. Quando o Caetano grava a música, pô, o Caetano grava a música que não sai da minha cabeça dentro da peça que tinha. Então vamos fazer um filme com a voz do Caetano, que era maravilhosa e tal, nesse filminho. E foi o que a gente tentou fazer. O do Valendo tinha essa informação também, então a gente criou essas coisas. Mas assim, tinha tudo a ver com tudo e tinha a ver com nada também. Não era nada, porque assim, é o que eu estou dizendo. Meu medo era assim, eu sabia que estava foi importante, mas eu achava que ela não ia vingar. Nós estávamos no meio de uma ditadura que a gente não sabia quando ela acabaria. Tinha mais essa coisa no nosso né? Eu acho que Torquato se mata por ditadura também, porque não tinha saída para ele, não tinha mais para onde ele correr. Então a gente tinha muito medo dessa coisa toda. É tanto que depois que a gente dá o salto, assim, ficou o trabalho, e eu não queria me tornar um cineasta. Eu queria ter uma profissão, sem depender da minha família, sair fora. Então, foi o que eu fiz, não me arrependi, arranjei outros campos de luta, nunca deixei de brigar, né? Porque aí, em vez de brigar com a cultura, eu fui brigar com a psiquiatria. E aí tentando me tornar um cara quase que um antipsiquiatra, tipo Lang, tipo essas coisas, né, que Cooper e tal. E aí a nossa Nis da Silveira me deu regra e compasso aqui, para um trabalho que a gente vem fazendo hoje, que é a liberdade dos malucos dos hospícios. Então foi um negócio muito interessante para a gente também estar na luta. E continuo batalhando nessa pisada. Me aposentei, estou tranquilo, diz assim, continuo aí, agora não tem muito o que fazer, comecei a escrever um bocado de bobagem. De onde surgiu a ideia de Miss Dora? Eu, na época, era estudante de medicina, comecei em 70 a fazer medicina. Nessa época eu já estava estudando medicina, o filme é de 74, né? Já estava no terceiro ano de medicina. Mas eu já queria fazer, desde o começo, que eu fiz psiquiatria, sempre quis fazer. Era fazer psiquiatria ou saúde pública, essa coisa. É interessante, porque assim, a saúde pública era ligada à política e a psiquiatria era ligada a mais a nossas loucuras do dia a dia, né? E
eu conheci Dora internada no hospício, num hospício particular, internada pela família, e desde o começo eu nunca achei que Dora tivesse nada, essa era aquela pessoa rebelde, que nego querendo domá-la, internava na pra coisa. Eu não sei se você viu um filme brasileiro chamado Bicho de Sete Cabeças, que é com o Rodrigo Santoro, De Bodansky? da Laís Matan da Laís foi não, né, Bicho de Mas eu Sete. sei que é sobre isso, né? E, Obrigado. eu conheci o paciente que está no filme, o Rodrigo Santoro faz o paciente que eu conheci, que era o Carrano, inclusive eu ganhei até um prêmio Carrano, que hoje ele dá nome a um prêmio das pessoas que trabalharam nessa reforma psiquiátrica. E o Carrano era muito parecido com a Dora, porque assim, ele não era doente, mas tiveram que internar ele, e aí ele aprende uma forma, né, de se apresentar no hospício que ele ganha uma personalidade que não é a dele, porque o hospício dá isso às pessoas, até para você sobreviver lá dentro, né, porque você, para deixar de não ser o igual, você tem que sobreviver de alguma forma, né. Isso o Lima Barreto fala muito bem na obra dele, lá no Hospício da Praia Vermelha. Mas assim, eu vi Dora, uma pessoa rebelde e tal, eu falei, pô, dá para fazer um filme com Dora. Muito, isso é milhões de anos antes do Bicho de Sete Cabeças, né, da mudança. Mas eu falei, mas dá para fazer um filme com Dora, assim, eu queria botar ela como uma pessoa, era muito arriscado, era uma personalidade da cidade comandando um grupo de pessoas revoltadas da cidade. Era essa a ideia. Não escrevi roteiro, eu ia colocando nas ideias como é que ia fazendo e tal. E botei na cabeça isso, que ia fazer, e na minha cabeça foi pintando aquilo que eu chamo de uma alegoria, que eu ia misturar, até porque nós estávamos em plena ditadura, não podia fazer um filme político puro, nós estávamos em cima do AI-5, era pesado demais. Então eu tinha que fazer um filme alegórico, onde eu misturaria carnaval, operário, mulheres, essa coisa da mulher ser protagonista de algumas coisas, protagonista de algumas questões, e fui montando o filme na minha cabeça, fui montando o filme. Conversei com Dora, difícil, difícil ela parar para pensar, ela gostava muito de fumar muita maconha, então já ficava muito doidona, sempre, muito facilmente. Era uma mulher muito bonita e eu tentei, comecei a fazer o filme. Logo, logo ela sumiu, desapareceu. Vou ficar com essas cenas que eu filmei com ela no ar e tal. Quando ela apareceu, eu transformei ela em Marcelina. Botei um poste, passava, saía outra. E aí eu falei, aí eu posso continuar o filme, né? Porque Marcelina não sabia muito bem o que eu queria, mas melhor do que a Dora, dava para transar melhor o filme. E aí fui montando aquela alegoria, né, uma alegoria que durou tempo, eu não sei, eu acho que mais de mês. Esse filme não foi feito numa tarde, numa semana, não, ele durou, porque eu tinha que filmar uma rola aqui, outra acolá, e tinha que ir apresentando coisa. Cenas primárias. Dora na avenida, que está no final do filme, aqui na primária. Cena primária, ela com o pessoal das marmitas, eu peguei um bloco de carnaval que tinha na casa do Galvão, na rua do Galvão, tinha um pessoal que fazia um carnaval, peguei a fantasia de carnaval, vesti a bolsada a todos os meus amigos e botei atrás de Dora. E dou aquele revólver, são cenas primárias, dou aquele revólver da Dora ser a condutora dessa bolsada anárquica aí, jogando na cidade. Pronto. Depois daquilo, a Dora soube, como é que eu vou fazer o filme? Aí eu tive que inventar toda essa coisa, continuar a perseguição, já que Marcelina passa a ser Dora, e aí vai continuar a perseguição, e aí o, o Duvalino faz o policial que vai atrás da maconha, tomar a maconha dela, sai correndo atrás e tal, e um defensor de esquerda chega, que é o José Alencar, e impede, dá uma porrada nele, que ele sai botando sangue na boca e tal. No final, a outra moça é perseguida pelo cara o da polícia, o José Alencar vai dar um tiro no cara, também tira do negócio. O Gordinho faz o policial também, que a Ruth também liquida com ele. Então, eu estou citando a guerrilha urbana na época também, com todas aquelas brincadeiras de morrer, né? de terrir,
que é um filme de terri, não é um filme de terror. Então, mas é uma brincadeira séria, uma brincadeira que está assim, da seriedade que estava acontecendo na época e tal. E aí as palavras de ordem do Ali Salomão pintaram na mesma hora. Então, por exemplo, manter a esquerda, retorno pela esquerda, manter a direita livre, a direita sempre está livre. O retorno tem que se manter para ficar do lado esquerdo. Então, essas coisas todas estavam pintando no filme nesse período. Então, essa é a historinha do filme. Isso foi difícil montá-lo. E como eu te falei, sim, tem mais uma questão. Tem uma questão enigmática no filme. A enigmática era para só os comunistas perceberem. Quando eu falo da questão da mulher capitanear a moçada, tem uma cena que a minha irmã ensina uma equação num quadro negro pequeno, e depois joga aquela poema do Valino, daquele Brincadeira de Criança que ele transforma em poesia, ri sem falar, ódio seu lugar. Aquela equação é uma equação da acumulação capitalista da Rosa Luxemburgo, a alemã assassinada pelos nazistas lá, que eu tinha conhecimento dela, sabia que era, e eu coloco a equação da acumulação capitalista de Rosa Luxemburgo para chamar a atenção dos comunistas, porque jamais a direita ia entender aquilo, porque não dá, a direita é muito burra sempre para entender aquela questão. Então, e aquilo foi tão enigmático que até hoje ninguém, nem a direita esquerda também entendeu que aquela equação chama Rosa Luxemburgo. Então, esse filme é uma alegoria, uma brincadeira séria sobre você passar da censura uma questão revoltosa de uma nova sociedade, que ela pode passar pela cultura, pela política, pela brincadeira, pelo carnaval, pelo folclore, por todas as partes que isso possa acontecer. Então, eu gosto muito do filme. Eu achei que assim, eu fiz um negócio que me agradou de cinema, em termos de montar a mistura daquele jeito, daquela forma. Ele tem feito algumas discussões boas nas universidades, dos meninos novos que estão começando a entender essa questão. Eles acham o filme muito piauiense. É o filme por excelência do Piauí de todos eles, porque o Tupiniquim está aqui no Rio, o do Galvão está aqui no Rio, né? Mas o que eu vi hoje, que você mostrou, que para mim é o melhor que eu me adoro, inclusive, o Coração Materno, ele não está visível em lugar nenhum que eu vi. Ele está muito ruim. As cópias que eu vi dele, porque eu acho que vocês agora recuperaram. Está muito interessante de ver esse filme, muito interessante de ver. Então é isso, foi assim. Foi essa coisa que me deu essa ideia de mexer com esse filme dessa forma, né? E sempre está na minha cabeça aquela questão da montagem, sendo a primeira coisa que vai fazer o filme é a montagem. Então eu não estava me preocupando na hora de filmar como é que ele ia ser feito. Depois eu ia ver rolo por rolo e ia saber onde é que eu ia fazer as emendas. Se você ver ali tem cena que está calada, volta para a primeira cena que está, vai lá para o final, então ele está todo intercalado. Queria que ele fosse um filme de montagem constante e eternas, que não parasse nunca de ser possível de montá-lo. E a outra coisa é aquilo que você me perguntou, que eu quero deixar bastante claro, quer dizer, a gente não era bobo, a gente sabia o que estava fazendo, a gente tinha informação, então era uma coisa interessante, só que eu achava que não ia ressoar jamais. Então, que não ia ressoar, que não ia ter volta, que não ia ter o trabalho que você está fazendo, por exemplo, né? Isso para mim é que é surpresa, isso para mim é que é agradável, e para mim, assim, a nego pergunta, mas, pô, você tá um gringo que está falando com você, eu falo, qualquer pessoa que mexe com aquele filme, não me incomoda quem é que está mexendo, me incomoda que aquilo é o que eu estava esperando, que eu não acreditava, que era o ressoar desse filme em algum lugar. Eu acho que o que ele está fazendo para mim está ótimo, porque vai fazer o filme ressoar, e para mim é o que eu não acreditava. Você está me dando exatamente um alento daquela coisa que a gente fez no passado, que eu já tinha até esquecido, porque não ressoou, não andou e tal. Embora eu te digo, na época a gente não era bobo, a gente sabia o que ele estava fazendo, estava brincando. Como foi o processo de filmar Miss Dora? Olha, estava em Teresina nessa época, Pereira, Arnaldo, eu,
do Valinho, José Alencar. O Galvão já tinha vindo para o Rio, né, tanto que ele não participa disso. Então, no Miss Dora, eu conversei com as pessoas, saber fazer e tal. O Pereira faz câmara, o Arnaldo faz câmara, eu faço câmara. Então a gente conversou nos bastidores, de até como é transformar lá para continuar com a Dora. A gente ia transformar a Dora em Marcelina, Marcelina em Dora, sei lá. A gente ia mexer no que estava pensando a princípio. E fomos mexendo e fazendo, e filmando com as pessoas que estavam lá. E é aquilo que eu te disse, foi muito tempo, um tempo grande, durou quase um mês. A gente mexendo, pra gente era uma eternidade, ela mexendo com essa câmera que tinha que pedir emprestado, volta de novo, vai lá de novo e tal, e fazer. Mas foi assim, fomos fazendo. Eu confiava muito no Arnaldo, o Arnaldo era, para mim, um câmera excelente, uma pessoa que pegava, dava certo, né? E aí fomos fazendo, fazendo, deu tudo mais ou menos como eu tinha planejado, não, mas dentro daquilo que eu tinha pensado. Você trouxe algo da experiência de fazer Terror da Vermelha para Miss Dora? Eu acho que sim, eu trouxe o Arnaldo, que confiava muito nele, lá no Terror da Vermelha, porque o Terror da Vermelha é o Arnaldo todo, tem pouca coisa do Torquato em termos de câmera. Câmera do Torquato é aquela dança, que ele passou um dia filmando a dança o tempo todo. Mas o Arnaldo já era o grande câmera nessa história. E aí trago o Arnaldo. Pereira é um cara que sempre foi meu amigo, consultou, então sempre consultei ele das coisas e tal. E do Valino sempre também nós estávamos sempre juntos, estudamos juntos o tempo todo. Então a gente tinha toda uma. É tanto que aquela poema do Valino, ele é muito engraçado, porque aquele poema é uma brincadeira de criança que se joga um limão na parede. Eu jogo uma bexiga com sangue, né? Eu jogo um limão e assim, ordem seu lugar sem rir, sem falar, com o pé, com a mão, com o outro, é uma brincadeira de criança. Só que o Duvalido pega a brincadeira com as mesmas palavras e transforma num poema político, né? Ordem seu lugar sem rir, sem falar. Ele tá falando da tortura, né? Ele tá olhando para a palavra, está falando disso. Aí eu pego aquele poema e enfio no filme também. Então, claro, é um filme político, sim. Ele é político, mas ao mesmo tempo alegórico, anarquista. Tem umas coisas anarquistas dentro dele o tempo todo, que é até para salvar o filme das Agora, mas completamente diferente da proposta do cinema novo, da proposta do Mel de Abelha, que é todo um documentário jamais, né? Não, não, não. O filme que eu fiz é um filme dentro da proposta marginal. Não marginal, não, cultural marginal. Há certas decisões estilísticas interessantes em Miss Dora, como, por exemplo, uma quebra da quarta parede. Essas decisões foram pensadas e estruturadas previamente ou foi algo feito no momento? Que esse tipo de coisa Eu fosse. acho que, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Tinha essas duas coisas, sim. Tinha Godard, que é um cara que também influenciaram a gente pra cacete. Né, no cinema dele, embora tenha filme que eu nunca entendi nada do Godard, mas gostava de ver a câmera, de ver as coisas, as soluções de coisa dele. E eu tinha esse livro de cabeceira meu, que eu li com muita vontade, o de Eisenstein, eu tinha muita vontade do cinema. Quando eu entro no negócio, eu quero saber da história. Eu não fico só no oba-oba, na coisa. Então eu quero ver, eu quero sentir, ver como é que faz essas questões. Por exemplo, a abertura antes da Dora, que é a abertura dos nomes das pessoas, aquilo é um exercício de desenho animado, os traços. Aquilo era muito bonito, porque aquilo foi deteriorando, o filme foi perdendo, mas aquilo, cada traço daquilo era um segundo, dois quadros de filmagem, de toque na câmera, que aquilo ia fazendo um nome aqui, um nome acolá, então ele tinha mais ou menos uma ideia de animar a introdução do filme, o letreiro do filme, né. As músicas foi as músicas que para mim na época me pareciam muito com o filme, que eram umas músicas que diziam pouco, e diziam tudo, e diziam nada, era assim, né, essa. Na cena que você dá a arma para Dora, o que isso significa? Não, exatamente. Como tudo é metafórico dentro do filme,
Então, na verdade, o diretor entra em cena e dá uma arma para ela fazer o papel da condução dos operários, né, de condução do ele arma ela. Então é uma metalinguagem, né, em termos de que você, o diretor arma o personagem para ele exercer o papel de eu achei isso muito legal, porque era metalinguagem pura, porque eu apareci como diretor, não é como personagem. É o diretor do filme que aparece para isso, para interferir numa película. Isso também é Stein, é os Stein também, lá atrás, o o filme dele. Porque era essa coisa da metalinguagem, essa coisa que tinha que ter. Eu sempre fui muito impressionado com aquela cena da escadaria de Odessa, do filme do Frankenstein, daquele cavalo morto no cinema. Para mim aquilo era uma aparição do diretor do filme. Você assistiu Hitchcock, então. Hã? Você tá sendo. O Hitchcock já apareceu na cena de vez em quando também, né? Então, mas o meu Hitchcock interferiu mais do que o Hitchcock real. O Hitchcock aparecia para você até mostrar para o telespectador que ele estava fazendo o filme e tal. O meu não, o meu interfere no filme. Ele entra no filme como um personagem. Eu acho essa a diferença. Mas também pouca gente notou essa história, né? O que é engraçado naquela cena é seu Zé, que era o dono do bar, que ele está numa cena, quando eu corto para sair, eu não percebi que ele tinha saído. Ele some comigo também. Ele sai junto com o ator, desaparece junto com a cena que eu estava filmando. Há 3 ocasiões do filme em que você aparece. Isso era alguma metáfora psicológica? Não, 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 não. Era uma coisa meio de interferir no filme, parar o filme, parar, dar uma parada. Essa metalinguagem, era metalinguagem mesmo. Era para o filme aqui que entrou o personagem, vai entrar. Sabe, tem um romance, que é uma das coisas mais impressionantes para mim também, que eu li muito jovem. Era um romance do Oswald de Andrade, que é uma viagem dele para a Europa. João Miramar, acho que é João Miramar. Tem um personagem, o Pinto Calçudo, que é um personagem que é chato pra cacete dentro do navio, né? E o escritor não sabe o que é que faz com aquele personagem. E lá pelas tantas, ele expulsa o Pinto Calçudo do romance. Não tinha como ele jogar o cara no mar, não tinha como tirar o cara. Ele expulsa, ele faz uma metalinguagem, ele entra no livro e tira o personagem do livro, né? Eu não sei se eu li isso depois, foi antes, mas eu sei que eu sempre gostei muito do Oz, eu lia muito Oz. Então tem essa coisa de ler, que é uma droga, porque a leitura te faz fazer um monte de coisa que você nem percebe, que depois ela volta, né, na tua cabeça e tal. E eu sempre gostei muito de me informar, era um negócio assim. Quando a gente era jovem, tinha um colégio diocesano, um colégio de padre, eu estudei no colégio batista, que é o colégio americano, da religião batista americana, que eu tinha. Quando eu cheguei em Teresina, morava no interior do Maranhão, eu tenho um tio que era protestante, me levaram para esse colégio, que era um colégio corretivo. E depois eu caí na mão dos jesuítas, porque eu fiz uma bolsa, passei numa bolsa, fiquei estudando, e o Duvalino era rico, e aí nós nos encontramos nessas coisas. E foi engraçado, nosso primeiro encontro foi que ele fez um jornal e eu fiz outro, Jornal Mural. Nós ficamos brigando no Jornal Mural, nós dois. Até ficamos grandes amigos ali. A gente tinha 13, 14 anos. Então, chegando no golpe militar, por aí assim. E eu ficava amigo a partir daquele momento. O Duvalino sempre foi um cara muito legal comigo. E eu tenho muita pena dele na história que ele está agora, porque ah, fico chateado. Mas ele foi um cara muito, muito interessante. Acho que o papel dele em Teresina tem que ser reconhecido como um grande agitador cultural que ele foi. Do Galeno. Duvalino. No filme, há uma cena em que vemos um poema e depois uma moça dá uma aula e cita Einstein. Você pode explicar um pouco essa cena? Essa menina é minha irmã, é uma irmã que já está lá, mora em Teresina,
E ali ela estava naquele quadrozinho que ela estava mostrando, aquele, é a Rosa Luxemburgo, acho que é a equação de Rosa Luxemburgo, de acumulação do capital. Ela está dando aula, outro meu irmão que esteve aqui agora, já está com 60 anos, está lá sentadinho, e minha irmã, outra irmã, são 3 irmãos meus naquele quintal, que tem o poema do Duvalino, são 3 irmãos. E você colocou, você fez essa cena do poema de Duvalino Ah, e é sangue que está. é uma bexiga cheia do sangue que a gente fazia pro cinema. Ela joga a bexiga e explode. Esse simbolizou o que para você? A questão da tortura. Da tortura. O poema é sobre tortura. O poema é claramente sobre tortura. Vai. Você estava ligado, então, sobre a questão de tortura na época? Tava sim, tava ligado. Tava ligado. Assim, a grande questão, eu estava discutindo isso recentemente com uma amiga que é literata, da Praça São Salvador, domingo agora, estava conversando com ela. É assim, por que que eu tenho quase a idade dela e o pessoal do Rio, e por que que eles se meteram na guerrilha e eu não? E o pessoal do Piauí não. Eu estava falando para ela, a distância que nós tínhamos do Sul era uma distância de 20 anos. Era como se nós vivêssemos lá na década de 40, quando aqui era 70. Então não tinha. Eu escrevi um texto, até mostrei para ela, tem um amigo meu que morreu, que era um comunista, que eu conheci ele como. Eu fui atrás do primeiro comunista meu, porque ele estava preso. Aí eu fui atrás dele para saber quem era. Mas eu sabia que tinha o comunismo aqui, que tinha o pessoal lutando contra a ditadura e tal, mas eu não conhecia nenhum dessas pessoas. Elas estavam aqui, eu estava lá, né? Eu estava no atraso histórico. Eu brinco muito, William, que, de certa forma, eu tenho muito orgulho também de ter vivido uma vida, essa coisa me deu, minha saída do Nordeste para o Sudeste. Eu sou do interior do interior. Então eu digo o seguinte, eu conheço uma historinha que é fantástica. Eu acompanhei na minha vida a saída do aparelho sanitário do quintal até chegar dentro do quarto. Né? Quando eu era menino, o aparelho sanitário era no quintal, que não era nem o aparelho sanitário, uma casinha onde se fazia lá ações de cidade. Depois do aparelho sanitário, que eu acho uma das invenções fantásticas, aquela coisa do sifão que limpa, que é autolimpante, ele vai para a cozinha, perto da cozinha. Depois ele chega no corredor, depois vai para a sala. Depois é que ele chega no quarto, como da suíte hoje que nós temos por aí. Eu assisti a se andar. Isso é do século XIX até o século XXI. Né? É como se eu tivesse vivido desde 3 séculos da história. Né? Porque nós éramos muito atrasados no Nordeste. Né? Hoje em dia já não faz grande diferença, mas antigamente era. Eu tenho uma televisão que chega em 70 lá, que eu já tenho quanto tempo já tinha aqui, há 20 anos já tinha, a televisão estava no Rio de Janeiro. Então você tem todo um atraso histórico dessa coisa aí. Isso marcou muito também a gente. Então, assim, mas eu me sentia preso a esse passado que me conduzia àquelas coisas daquele lugar. Né? Eu tinha vontade de correr, de sair, andar mais. Tinha sede. Mas foi bom. Um pesquisador escreveu que no filme você dá Dora a arma e depois ela vira o líder de um grupo de anarquistas. Não. Isso é uma leitura. A leitura é possível, porque é possível, é possível. É uma leitura possível. Que a pessoa de vermelho. São anarquistas. É possível. Possível. Sem nenhum problema. Porque, na verdade, eu não queria dizer só isso, eu queria dizer várias das coisas. Essa é uma forma de. Eu acho que ele tem várias leituras, ele não tem só uma leitura. Entendeu? Ele não tem só leitura, ele tem várias leituras. A ideia era fazer isso mesmo, era fazer isso. Eu gosto de ter feito um filme, eu acho que ele deu primeiro uma discussão. E quando ele se recupera e continua a discussão, eu acho ótimo.
Acho ótimo. Falar sobre as cenas de sangue, algo que eu gosto muito sobre esse filme é que é tão engraçado. Aham. É sério, você falou, mas também Sim, é engraçado, sim. por que o humor tão importante? O Porque humor. O humor ser engraçado também parece importante, tipo, ele está lutando com a sangue, sim, demorou 4 segundos, sim, explodiu, você está dizendo, não, não deu certo, sim. vamos de Não, novo. não, Porque você porque sabe que é engraçado. porque a gente não podia filmar de novo. A primeira questão era essa. Então nós tínhamos que aproveitar o erro como certo. Essa era outra questão. Errou, vamos aproveitar. Lá na cena final, que a gente bota aquele capacete militar, aquela bexiga era para explodir da maçã no capacete, não explodiu. Jogamos no chapéu. O que que a gente ia fazer? A gente olha como muda tudo. Se a bexiga tivesse explodido, o capacete está no tripé da cama, tá? Joga a bexiga. Se ela explode, era um simbolismo fantástico. Você rachou a cabeça da repressão no Brasil. Estava terminado o filme. A bexiga não explode, a gente joga um chapéu de hippie e substitui o militar por um hippie. É uma outra leitura. Você jogou outra leitura sem perder o humor. Muito Godard. É? Parece muito Godard, Sim, não sim, é? tem interferência dele, sim. Porque é essa jogada, você aproveita o que não está feito e vai fazer. Eu tive o cuidado de, quando a Ruth sobe aquela barranco que o Zé aparece para tirar, até subir o vulto dela. Mas se tivesse aparecido, eu tinha deixado, eu não tinha tirado. Porque a sombra dela fica aparecendo aqui. Eu esperei isso aí, gastei filme. Eu não precisava ter gastado filme, ela demorou muito na via acho dela. A outra cena risível é você pegar um de chuveiro e fazer a arma dele. Sim, era uma alegoria, o que eu tinha que fazer era aquela. Eu não tinha uma arma naquele momento para fazer aquilo. Então, sabe, tem milhões de alegorias ali que foram ficando e eu achei interessante. Por exemplo, tem uma cena que não tem sentido nenhum. Era para Dora esperar os operários na porta da fábrica. Ela fica na porta da fábrica e não faz nada. Porque ela não consegue parar ninguém para conversar. Era para parar, distribuir panfleto, alguma coisa. Ela fica lá, tá o filme, desenho a cena, não mexi na cena. Então, fui aproveitando, porque é o que dava também para fazer. Então, o humor está dentro dessa coisa também de você ter pouca técnica para fazer, então vamos aproveitar. Vamos rir da nossa desgraça, que não deu para fazer legal. Então, foi assim. Apesar dos poucos recursos, vocês demonstraram grande criatividade e espontaneidade nesses filmes. Você concorda? Eu acho, sim, acho interessante, interessante. Eu achava que não ia dar nada, acho que, porque assim, porque eu achava que a pobreza técnica ia acabar com o filme, entendeu? Hoje, logo depois da gente, apareceu a câmera de vídeo que você rapidamente com um, um cartãozinho você fazia tudo naquele negócio. A nossa era uma dificuldade imensa de fazer cena no vídeo, desse vídeo aí você apaga, já bota em cima, filma de novo e tal. Já era uma facilidade imensa. Na nossa época não era essa facilidade, era muito difícil. Tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. Você sentia algum medo que a polícia militar pegasse o filme? Senti. Senti. Por isso tem todas as coisas, tá com a brincadeira, tem que fazer. O humor serve para disfarçar, a alegoria serve para disfarçar, o bloco de carnaval serve para disfarçar. Então, tentei fazer. A direita sempre foi muito burra. Eu acho assim, muito burra. O que estava acontecendo com os trabalhadores do Piauí na época? Havia greves? Nada, não tinha ninguém, nada. Em São Paulo, Só né? era, só Em São tinha. Paulo, né? Isso, Você exatamente. tá ligado? Tava, claro que estava ligado. Estava ligado aqui, né? Porque não tinha que estar sendo as coisas que eu lia jornal todo dia. Aquela coisa que eu te falei. Eu estava vendo as coisas que estavam acontecendo. Mas, é, na verdade, assim, dominava pouca técnica, tudo era muito precário,
e a gente foi fazer como deu para fazer. Então, não, Você exibiu Miss Dora para os seus amigos? não, só vi com o pessoal ali, nunca nem, não vi assim. Olha, eu vi uma sessão pública, do Terror da Vermelha. Eu saí no meio da sessão, fui embora. Ninguém estava prestando atenção. Ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. Todo mundo achando o Torquato genial. Isso, ninguém prestou atenção aqui, eu saí, eu já abandonei a sessão. Pô, isso é brincadeira isso aqui. Por que você não exibiu os filmes? A gente só fez com a gente mesmo, só. Só a gente. A gente mesmo fez várias sessões, a Casa da Noronha, reunia as pessoas, fizemos várias sessões de todos os filmes. Agora, entre a gente, porque não tinha ressoar para lugar, ninguém ia querer ver aquilo. É o que eu estou dizendo, quando viram os Terror da Vermelha, todo mundo achava que era um puta filme, que viram que era um filme mudo, chiado, sem grandes imagens e tal, não gostou daquilo, ninguém gostava daquilo. Rapaz, olha, eu te digo o seguinte, Torquato Neto era uma pessoa conhecida por a gente. Teresina não sabia quem era. É uma situação engraçadíssima. No dia que ele morre, Teresina faz uma festa. Todo mundo sabia quem era, as rádios tocaram a música dele. Isso não é nada. Parece que assim, precisa um cara morrer para ser reconhecido pela cidade. Então é um negócio complicado. A cidade era muito complicada. Uma cidade muito provinciana, muito difícil. Né? A gente saía da cidade, ninguém sabia que era a gente, ninguém. Então, estar no Piauí contribuiu para que o trabalho de vocês não fosse conhecido? Era muito atrasado. E era o estado mais atrasado da federação, mais pobre. Tudo a gente era muito difícil para nós, no Piauí. Tudo, tudo. Depois não, assim, esses últimos governos foram muito bons, o estado desenvolveu, né, mas era um estado muito difícil. O Maranhão já era mais, também pobre, mas também tinha uma cultura maior do que a nossa. O Ceará também. Hum. Como surgiu o Terror da Vermelha? Como foi o convite que Torquato Neto fez para que você participasse do filme? Não, é assim, a gente já tinha feito um filme primeiro com ele, que é o Filme Perdido. O Filme Perdido é a marca do começo dessa aventura superior no Piauí. Esse filme era o segundo filme que o Torquato queria fazer para ele, era o filme dele. Ele tinha tudo na cabeça, não escreveu nada naquele momento. E a ideia era sair filmando, era tipo uma câmera na mão, a ideia na cabeça, mesmo embora ele detestasse o Glauber. Mas o Arnaldo se encarregou da câmera, ele se portou como um diretor, sempre fora da cena, colocando o que se fazia, e me pediu para ir seguindo o que ele fosse dizendo. Que eu fizesse uma pessoa mais ou menos maluca, que sabendo como se fosse um serial killer, como se fosse um maluco da rua. E eu tentei fazer aquele cara que caminha todo torto, e com a mão na boca, e roendo as unhas. E ele gostou do que eu tinha feito a primeira vez, sem termos ensaiado, e pediu que eu continuasse dessa forma. É tanto que tem uma cena, não sei se você lembra, que eu tiro a camisa que eu uso sempre, e vesto a camisa normal e eu me porto normalmente. Na hora que eu estou chupando picolé na rua, seguindo a Conceição, o espaço dela, eu estou com a camisa normal e eu estou absolutamente normal, eu não tenho nenhuma. Aqueles defeitos que é feito para o personagem que me aconteceu. Então, esse foi um personagem que ele mandou fazer, eu gostei, que ele gostou, fomos filmando assim, mas nunca eu sabia qual era o final da cena. Nunca eu sabia. Sempre era uma surpresa, né? E aí fomos fazendo uma cena atrás da outra e a coisa aconteceu naturalmente. Por que você foi escolhido para ser a personagem Não principal? sei, não sei. Não tenho, não tenho
explicação para isso. Talvez para o meu porte mais franzino, mais nordestino, mais magro, mais, né? É, é, Inclusive eu também tenho uma coluna torta, que pode ser também, tem a ver com o anjo torto, que sempre chamavam ele de anjo torto, tá? Mas ele não falou. Ele não disse, não explicou nada, e ele também não questionou o porquê. E quando que nós começamos a filmar, eu não sabia também que seria o personagem principal. Para mim era uma cena qualquer dentro do filme. Mas ele foi crescendo e foi se tornando um personagem, tipo quase o alter ego do diretor que está mandando fazer aquela cena. Torquato publicou um texto-poema na revista Grama, que é usado como roteiro e texto de introdução em Terror da Vermelha. Você pode falar sobre ele? Acho que era uma coisa assim, foi posterior até, eu acho que para ele também a montagem daquilo. Para mim tudo aquilo é posterior ao filme. É como se ele fizesse uma montagem do filme. Sugerisse uma montagem do filme que ele não montou, né? Porque ele morreu antes de fazer essa montagem. Embora tivesse daquele texto todo um roteiro mostrando como se emendaria um rolo no outro, que faz exatamente a montagem do filme. Mas aquilo eu acho que ele deixou a posteriori, e acho que ele também escreveu a posteriori, e eu também só conheci depois de ter feito o personagem. Então nada daquilo existiu no momento que foi feito o filme, só depois. Sua atuação é bem autêntica no filme. Você se preparou para atuar? Pode falar sobre Edmar, o ator? Olha, para mim foi, eu gostei de ter feito. Eu acho que foi ruim, não. E eu me preparei para aquele papel, porque ele dizia, não, eu quero um cara assim, assim, assado, esse assim, assado foi o que eu entendi e que eu procurei fazer. Nada que me atingisse, porque logo depois disso eu estava completamente normal, não me atingia em nada, e eu procurei dar do filme o que ele estava querendo do filme. Que era uma pessoa amargurada, inquieta, preocupada com as coisas que estavam acontecendo, ao mesmo tempo que ele estava liquidando com as pessoas lá no filme. Então, assim, eu sabia que ele estava matando muita gente no filme. Tem uns que nem partido da morte, mas já aparece morte, era como se eu tivesse as matado. Então, foi um preparo assim, de personagem que eu gostei de fazer, eu gostei de ver aquilo, de ter feito. Como realmente a Ana, a mulher de Torquato da época, ela dizia para mim que ela nunca tinha visto um papel tão bem feito das dificuldades dele, Torquato, da relação que eu não conhecia. Mas ela disse que eu conseguia captar muito bem isso. É interessante a formação dela. Ela gostava muito desse filme e gostava muito do Torquato ter se revelado nesse filme, ter se colocado nesse filme. Ela achava isso muito interessante e achava que eu tinha captado bem essa coisa dele e interessante. Eu não conhecia ele profundamente para fazer aquilo, não conhecia. Foi uma intuição só. Eu fiz a pessoa a partir de palavras. Desesperada, amargurada, Pedro Paraíba, né, coisa que ele dizia fazer. É tanto que na primeira vez que eu interpretei o personagem, eu falei, mas será que eu vou conseguir? Eu também nervoso. E ele falou assim, toma uma cachaça e vai. E eu fui no bar, tomei uma cachaça e saí fazendo o personagem. Foi assim que nós fizemos o filme. Esse filme te marcou de alguma forma? Não, eu posso dizer, deixou algo em mim, sem dúvida nenhuma. Mas não marcou nada na minha vida, não fez. Porque não teve nenhuma influência. Eu achei que esse filme jamais ia ser visto por muita gente, porque é um filme que ninguém viu. Ele está no YouTube, ele não tem visão nenhuma, ninguém vê esse filme. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe que filme Torquato, é filme Torquato, mas ninguém viu o filme, ninguém olhou para o filme, ninguém viu. Já assistiu uma sessão dele em Teresina, algumas pessoas dormindo enquanto o filme estava passando. Quer dizer, não é uma coisa que chamou atenção, não é uma coisa desse tipo. Não foi um filme que ficou na história. Agora, para mim ter feito, enquanto pessoa, para dentro de mim, tem uma certa marcação que foi exatamente aquilo que a relação com o Torquato, com aquele grupo que eu estava junto, o grupo Grama e tal, tudo aquilo estava colocado dentro desse personagem que eu faço nesse filme. Então, deu uma marcação para mim, mas não para fora de mim.
Esse filme, de alguma forma, faz sentido com o contexto cultural em Teresina, na época em que ele foi feito? Eu acho que faz, porque ele é um filme para chocar. Ele é um filme que chocaria tudo. Que você pega, assim, o próprio Torquato ele não esconde isso. O filme é ele matando a toda a família dele. Né? Então, as pessoas são parentes dele, quase todos que aparecem mortos são parentes dele. Então é como se ele tivesse revoltado e aquilo foi o sentido do Grupo Grama assim, porque o que ele estava fazendo? Era um jornal que pudesse mexer com essa pasmaceira piauiense. Então era um choque. Era um choque que ele estava procurando e esse filme dá esse choque. Pena que ele não fez nenhum efeito da época. Ele pode estar fazendo agora, que vocês estão vendo, estão sentindo, estão colocando. Já a gente já é muito mais velho para ver esse efeito. Mas na época o efeito que tinha era esse, era o efeito de chocar, de deixar as pessoas de boca aberta, de pensar, repensar a cidade, repensar a família, repensar os contextos que você estava metido. E todos aqueles contextos eram muito assim, vamos dizer, litúrgico para a época, para o momento da cidade. Então a gente tentou dar uma baldeação nessa coisa, mexer no balde cultural da cidade, dar uma mexida. Na verdade era só isso mesmo, era uma posição que eu chamaria de uma posição anárquica, né? Anárquica no sentido da organização desse anarquismo, da organização de fazer o anarquismo. Quer dizer, o que veio a ser isso? Veio a ser um trabalho que faz a diluição. Esse trabalho que faz a diluição é um trabalho intenso para dizer que está tudo errado, mas a gente não está propondo nada. E na verdade a gente não estava propondo nada, não tem proposição. A gente está dizendo que essa coisa tá mal cheirosa. A gente está reclamando do que está rolando. Esse foi o papel que a gente fez na vida toda do nossa curta trajetória, porque a trajetória do Grão foi curtíssima. São anos intensíssimos. Eu diria que 70 foi um ano basal, 71, 72 foi um ano escala crescente absurda, 73, 74 já foi o final dela. Então, foi um tempo muito curto, com uma intensidade muito grande. Ah, será que tem uma conexão entre Terror da Vermelha e Miss Dora, em algum sentido? Na verdade, tem. Todos os filmes feitos depois desse filme do Torquato são filmes que têm muita morte. Todos eles. Tanto Tupiniquim, tanto Por Enquanto, tanto Miss Dora, tanto Coração Materno. Então a gente começou a brincar muito com o negócio da morte. É uma brincadeira que está repetida em todos os filmes. Muito um correndo atrás do outro, mas quando correr atrás do perseguir, da perseguição. Então tem uma estética, não diria uma estética do Torquato, mas uma estética do Terror da Vermelha. O Terror da Vermelha deu uma estética para a gente depois. Se você tivesse a oportunidade de ver, de ter visto o Adão e Eva, não tem nada disso, não tem uma cena de violência, não tem nada dessa questão, porque a gente estava brincando de outra coisa naquele momento. Era um choque cultural que ele estava dando sem agressividade. Só que eu acho que a gente percebeu que a agressividade era mais, vamos dizer assim, era mais eficaz no choque. E aí todo mundo começou a fazer filme com muita morte. No terror, no Adão e Eva não tem morte, tem nascimento. O nascimento da Eva. É o contrário desses outros. E tem o final do filme que o Adão e Eva da sociedade atual começam a brigar. E que quando eles estavam lá, é um filme bem underground, bem daquele tempo, vamos dizer, porra louca, como dizia na época, bem riponga, né, desse tipo de coisa. Eles ficam muito infelizes quando entram na, na norma cultural que existia. Enquanto eles estavam lá no paraíso, tudo estava perfeito. Quando eles chegam aqui, as coisas desandam. Era isso que eles diziam. Algumas pessoas veem a cena em que seu personagem mata Torquato como algo profético, já que ele se suicidou pouco tempo depois. Vocês tinham alguma noção de que aquilo poderia acontecer com ele? Absolutamente não. Não percebemos, não vimos, não vimos nada. Nós fizemos aqui sem nenhuma percepção. É claro que hoje, olhando para trás, eu mesmo vejo. Eu estou de acordo que havia ali um dizer do próprio suicídio, da medida que ele se deixa matar.
É como se ele estivesse colocando isso, mas nós não percebemos nada, 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 nada. Fizemos aquele filme sem perceber de jeito nenhum que eu vi, era, sabe, sei lá, para mim era mais uma brincadeira do Hitchcock que apareceu no filme que ele estava fazendo, nada mais do que isso. Eu não vi nenhuma ação nisso. Agora, depois a gente percebe que tinha um certo marca, se não for do consciente, está muito inconsciente, está jogado ali. Essa marca da suicídio está muito claro para mim, hoje em dia, que ele estava anunciando isso naquele momento. Como vocês receberam a notícia da morte de Torquato? Não bateu, não fizemos também nenhuma ligação com o filme. Nenhuma. Aí surgiu uma outra questão muito mais, que talvez tenha amortecido até essa, a gente está percebendo isso e tal. O Galvão já estava morando aqui, Paulo José em Brasília, do Valinho nessa época, não sei se ele estava em Brasília, se ele estava em Teresina. Eu me lembro que estava eu na noite em Teresina, certeza absoluta. Tá? Eu me lembro um dia que tinha um dia nós dois, fomos a alguns jornais, tá, entrevistas sobre a morte do Torquato e tal. E ali acontece um fato que, para mim, foi um divisor de água. Nós tínhamos uma cidade, até aquele dia, que não conhecia Torquato. A partir da morte do Torquato, todo mundo sabia quem ele era. Virou um fenômeno. Né? Parece que você só gosta dos seus ídolos mortos. Parece que precisa da morte deles para poder considerá-lo. Porque até aquele momento, ninguém podia perguntar na rua, ninguém sabia que era Torquato. No momento em que ele morre, é um corte. E eu não, tanto que assim, eu fiquei tão traumatizado por isso, que eu não consegui ir no enterro. Eu não consegui ir no enterro. Era tanta gente, era cheio, a rua lotada, carro, carro, imprensa, um negócio desproporcional. O cara que andava na rua, ninguém perguntava quem ele era. Por que o cara se mata no dia seguinte quando tá desse jeito? Então foi uma coisa assim, para mim, completamente absurda. E aí marcou realmente uma, deu um marco para mim em termos de que na vida e depois da vida, depois da morte. Quer dizer, aí, o outro Torquato Neto apareceu, o programa do Torquato Neto, Torquato Neto. E eu acho que isso, para mim, Teresina ainda cultua muito essa morte do Torquato. É como aquele poeta que ninguém conhece muito, mas cultua essa morte, porque assim, eu não vejo as pessoas saberem da obra do Torquato, eu não conheço, assim, não é profunda essa coisa. Se você pegar o movimento cultural do Teresina, o movimento musical, ele sai, ele anda muito pouco, alguns conjuntos andaram no regional, na coisa mais, vamos dizer, na fase piauiense da música, mas rapidamente passavam para Caetano. Mas o que eu percebo é que, passando para Caetano, para Gil, eles passavam para o Torquato também, porque o Torquato, as músicas do Torquato eram músicas regionais. Se não, veja uma rua, Ventos de Maio, são várias músicas, Inovação, são músicas regionais, músicas dos temas piauienses, que foram ignoradas perfeitamente porque a pessoa não conhece a obra do Torquato. Essa, para mim, é uma questão. O movimento dessa forma de incensar ele para um oratório, de santificá-lo, mas não se conhece muito a obra dele. Você tem alguma memória que gostaria de compartilhar do filme? Eu acho que não foi já agora, mas não faz pouco tempo, não tem muito tempo não. Mas assim, eu acho que você vê, nós estávamos economizando um rolo de filme para fazer. Aqueles que ele conseguiu já foi difícil demais e tal. E o Arnaldo sempre filmava essas coisas dele e tal. Tem um rolo que ele gasta todo dia com uma dança ali, de uma prima dele, que ela fica dançando. E assim, pô, vamos estragado entre aspas, com aquela música, pô, que sentido faz aquilo num filme que tem pedaço para começar e terminar, e você pegar um pedaço grande do filme e fazer só aquela dança, né? Assim, me pareceu, assim, será que o cara tava doidão e se empolgou com a dança? Porque foi a cena que ele filmou, não é a cena que o Arnaldo tenha filmado, né? Foi a cena que o Torquato filmou. Mas será que ele saiu, ficou malucão ali, ficou achando bonito aquela cena e não parou de filmar? Porque ela é desproporcional para o resto do filme, né? Ela é uma cena que fica marcada por uma dança que não acaba nunca, né?
dentro do filme que tem pedaços que são curtos, são tudo historinhas curtas. Eu acho que essa é a coisa que me ficou muito assim. E o Monte de Pedaços também é um pedaço, isso desde a época, sabe? A gente tinha um professor que tinha uma deficiência física, puxando da perna e tal, e o Pereira imitava esse professor, o Chico Pereira. E aí, naquela época, nós não estávamos no politicamente correto de agora. Então se brincava com essas coisas que não eram, como se diz assim, politicamente corretas. Né? E o Pereira imita o professor andando, e o filme termina ali, que foi a última cena. E essa cena deu um nó na cabeça de um pesquisador que queria muito bem entender e não tem explicação para ela nenhuma. Foi só uma brincadeira do Pereira com o resto do filme que ainda tinha no rolo. E aí parece que ficou aquele rolo. Mas depois dessa cena, antes tem uma é, pernas passando na cama, e naquele poema está escrito pedaço de perna em sete cidades. Foi essa cidade que o Torquato colocou no roteiro dele. Então acho que o Galvão deixou ficar por causa desse roteiro que já estava escrito, estava colocando que essa cena tinha que ficar. Ela permanece no filme. Você não viu o filme na época. Como foi ver o filme pela primeira vez? Foi só que fosse ver aquele filme para passar, mas assim, a gente já estava com aquele negócio que eu tinha a impressão que ia acabar, porque a qualidade já não estava legal. Né? Era o Super 8, que ainda já não estava legal. Depois o Galvão botou para VHS, também não ficou legal. Então a qualidade ia perder. Eu acho que o teu trabalho tem tudo a ver com a recuperação disso. E a recuperação dessa qualidade que ia se perdendo a olhos vistos. Quando eu vi o filme, ele já estava perdendo a qualidade. Eu não me lembro se eu vi algum rolo antes de o avô fazer emenda, acho que não vi. Mas assim, quando eu vi o filme, para mim já estava perdendo a qualidade que ele tinha. Então, é uma coisa interessante isso, mas para ele, e teu trabalho tem um valor imenso por causa dessa recuperação dessa qualidade do filme. Que bom. Pode falar sobre seu filme Festa Junina no Hospital Areolino de Abreu? Pessoas. Eu trabalhava como estudante de medicina, ainda como plantonista dos seus próprios psiquiatras. Eu já queria fazer psiquiatria e tal. E eu tinha um camarada, o Edilberto, que ele está nesse estilo aí, ele é até o ator daquele filme do Arnaldo, do Sonho Americano. Edilberto, que ele vai ser mordido, né, no Sonho Americano. O Edilberto participou de tudo e tal, e ele era meu colega de medicina. E nós queríamos ver não, a gente queria levar com a gente o documento do hospital. A gente vinha para o Rio de Janeiro, mais tarde e tal. E aí a desculpa foi fazer o filme sobre a quadrilha, que ia ter uma quadrilha junina, e nós filmamos essa quadrilha junina. Toda, porque a gente estava com medo de fazer o filme, mostrasse as bases eram nosso próprio psiquiatra, mas no final do filme tem uma briga, eles disputando comida. Era aquilo que eles queriam fazer no filme, na verdade, era aquele pedaço. Mas a gente não quis explicitar isso. Né? Eu estava conversando um dia com a Gilberto, mas, pô, eu me lembro disso muito bem. A gente queria ter feito mais cena no dia a dia do hospital que não deu para fazer. Então, a quadrilha cobriu o filme. Só que é muito interessante que tem uma cena que eu falo no livro que eu escrevi, que ela mesmo denuncia a psiquiatria de então, porque o noivo da quadrilha, é um paciente, e ele no meio da quadrilha ele tem uma síndrome de impregnação, que é da medicação pesada que ele tomava, que ficam todo paralisados, tiveram que substituir o noivo por um funcionário. Então, eles tiram ele da cena e colocam o funcionário na cena para substituir esse noivo. Isso foi interessante, porque essa própria cena já denuncia as baseada na psiquiatria de então, que ela usava muita medicação, eletrochoque, parará, que era o que ele estava querendo no filme. Mas foi um filminho que estava para mim perdido já, não tinha maneira. Sabia, como eu sempre fui lá de surpresa, mostrando ele. E aí ficou interessante, porque ficou um filme bem de época, sabendo como é que funcionava aquilo. Foi bom. Quando e onde o filme foi feito? Eu acho que o lugar, com certeza, tem dúvida.
na Hospital Arlindo de Abreu, que é o hospital psiquiátrico da cidade. O ano, eu tenho dúvidas, mas ele é ou final do 3 ou 4, 74. Já 74. É por aí. A câmera, o Noronha deve ter me emprestado, uma câmera que também não era dele. Mas deve ter conseguido para mim, o rolinho, já tinha rolinho de filme. Aquela ali é só um rolo de filme que a gente faz esse filme aí. Foi só isso, nada mais. Edilberto operou a câmera? Não, ele tá comigo. Tá chamando a atenção, achando um pouquinho onde é que vai, ele tá comigo junto. Nós estamos juntos no filme. Qual era o seu interesse em fazer esse filme? Ele tinha fins acadêmicos? Vocês tinham vontade de fazer documentários? Não. Era um documento para mim guardar. Era para mim guardar. Eu queria guardar. Mas assim, podia ser que a gente quisesse entrar nessa linha de documentar as coisas para o cinema e tal. Mas era muito caro, muito caro. A gente não podia bancar isso. O cinema era absurdamente caro. O ônibus esperando era absurdamente caro para a época. Hoje barateou, tem filme de tudo, de facilidade mesmo. O que eu fico assim, meio sem entender, porque tanta facilidade e tão pouco material se tem hoje. Você pega um cartão desse aí, você faz cinema hora de hora, volta, filme em cima. Você tem um milhão de recursos hoje, essa montagem digital acaba com várias questões. Né? Assim, pode ser pequeno, é pouco. Eu acho que se nós tivéssemos feito isso na época com essa montagem, teria sido incrível se tivesse essa tecnologia. Então, a gente ficou com aquela pouca tecnologia, mas fizemos o que tinha que ser feito para a época e tal. Uma das dificuldades maiores era não ter a banda sonora, né? Que era uma confusão, porque hoje não tinha banda sonora. Então tinha que entender o filme a partir das imagens só. Você exibiu o filme no hospital? Passei. E aí? Aí todo mundo se viu. Ali ficamos da brincadeira do se ver e tal. Isso é interessante mesmo. Gostaram? Gostava. Todo mundo gosta de se ver, né? É engraçado isso. Todos gostam de se ver. Então, foi bom.